Oi, eu sou a professora Raquel Bione de português, trabalho na Escola República de Portugal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biografia e autobiografia, que são dois assuntos bem interessantes e também bem parecidos. Para começar, a gente vai falar sobre a biografia, que é um tipo de texto que narra a história de vida de alguém, seja ela uma celebridade, alguém do meio político ou esportivo. Biografia vem do grego, bio, vida, grafia, escrita. Então é a escrita sobre a vida de alguém. A biografia possui algumas características. Então, ela é um gênero narrativo, o texto é sempre narrado em terceira pessoa. Por exemplo, o autor ele usa ele, ela ou o nome do personagem que ele está escrevendo. Como característica temos também a ordem cronológica dos fatos, ou seja, é claro numa biografia o início, o meio e o final de tudo. É também um conjunto de informações marcantes a respeito daquela pessoa que está sendo narrada. Tem também o uso de pronomes possessivos, dele, dela. Há também como característica o uso de marcadores temporais, como por exemplo, na sua adolescência, naquela época, em sua infância. Existe também o predomínio de verbos no passado, pretérito perfeito e pretérito imperfeito, como por exemplo fez, fazia, falou, falava. E a verossimilhança. O que é a verossimilhança? É quando os pontos narrados se assemelham com a realidade. Então eu separei aqui um trecho de um texto bem interessante que é de um livro, na realidade, chamado Quarto de Despejo, escrito por Carolina Maria de Jesus. Na realidade, é uma compilação feita por Rebecca Fuchs, que é doutora em estudos da cultura. Ela juntou todos esses diários escritos por Carolina Maria de Jesus. E aí, ela organizou nesse livro chamado Quarto de Despejo. Então, quem é Carolina Maria de Jesus? Ela é uma mulher solteira que sustentava 3 filhos, pobre, sem muita instrução, negra e morava numa favela. Então eu separei 2 trechos que descrevem o que é uma biografia. Por exemplo, Carolina Maria é mãe de 3 filhos e dá conta de tudo sozinha. Para conseguir alimentar e criar a família, ela se desdobra, trabalhando como catadora de papelão, metal e como lavadeira. Apesar de todo esforço, muitas vezes ela sente que não dá conta. Um outro exemplo. Os seus meninos, como ela costuma chamar, passam muito tempo sozinhos em casa e vira e mexe são alvo de críticas da vizinhança que dizem que as crianças são mal educadas. Então, esses são trechos para que vocês consigam entender o que é uma biografia. Agora, a autobiografia é quando o personagem, a pessoa histórica, está escrevendo a respeito dela mesma. A biografia e a autobiografia possuem características bem semelhantes. A diferença é que na autobiografia, o uso do pronome eu ela é mais frequente, ele é mais frequente. Então, eu separei um trecho também muito interessante sobre o livro da Anne Frank, que é uma menina que ela é uma menina judia que vivia confinada em um esconderijo durante a ocupação nazista. Então, o trecho é esse. Na sexta-feira, 12 de junho, acordei às 6 horas, era o dia do meu aniversário. É claro que eu não tinha permissão para levantar aquela hora e por isso tive de refrear a minha curiosidade até às 15 para as 7. Aí então não aguentei mais e corri até a sala de jantar, onde recebi as mais efusivas saudações de Morte, a gata. Outro exemplo. Logo depois das 7 fui dar bom dia à mamãe e ao papai e depois corri à sala de estar para desembrulhar os meus presentes. Então, esses 2 trechos que eu narrei agora, eles descrevem muito bem a autobiografia. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou claro,
ou Clara, eu peço que vocês procurem a Seduc de São Vicente ou o seu professor, tá bom, pessoal? É isso, obrigada, tenham todos uma ótima semana.